Muito obrigado, missionário Miguel Bermudes Marim. Que Deus continue te abençoando grandemente, continue te usando na obra de Deus neste tempo final, a favor de toda a Igreja do Senhor e de todos os irmãos, ministros, companheiros e demais irmãos na face da terra. Uma saudação a todos que estão também conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8 e também pela internet nos diferentes países. E também todos os que estão aqui presentes, hoje, domingo 11 de fevereiro deste ano 2024. Hoje está fazendo aniversário o nosso irmão Benjamin Cruz, que Deus o abençoe grandemente. E também amanhã está fazendo aniversário minha filha Érica Gabriela Pérez, que Deus abençoe também. E todos que neste mês estão fazendo aniversário também, que Deus os abençoe grandemente e os use grandemente na obra de Deus, correspondente a este tempo final. E todos que fizerem neste tempo final, enquanto estejam nesses corpos, que Deus os mantenha sãos, os mantenha fortes, até obter a transformação. Me regozijei muito em ver a menina Noemi cantar. Ela, aos 3 aninhos, eu lembro que, ou seja, isso já faz em 23 anos, a mamãe a levou ao escritório, Coqui tinha uma doença juvenil chamada dermatomiosite, uma doença do sistema imunológico, o qual a doutora tinha dito que não havia cura para isso. Recordo que o irmão William aí, creio que estava aí, estava o irmão William, estava ela, estava eu e depois Miguel, o irmão Miguel. Ele disse que orasse. O irmão William não orou, orou Miguel. E nos seguramos e ali essa mãe creu nessa oração pela menina. E vejam hoje, cantando e glorificando ao Deus Criador dos céus e da terra. Ou seja, que o que você vem ao Senhor em fé e com fé crendo, Ele o responderá. Assim aconteceu com nosso irmão Joel Álvares. Vejam, ele não estava ali, mas havia um irmão que creu nessa palavra nesse domingo que eu falei ali, e foi lá e colocou para ele, e ele creu. E foi curado dessa doença que já o tinham desenganado de câncer. Recordem que o anjo apareceu ao irmão Branham em 1946 e ele depois começou a campanha de cura divina em 14 de junho desse ano. Agora vejam, o anjo tinha dito, nem o câncer te fará frente. Recordem que tudo isso está representando também
o que Deus faria numa escala maior, no cumprimento da terceira etapa, onde nem o câncer seria impedimento para que a glória de Deus se manifeste, e grandes milagres e maravilhas e sinais Deus estaria operando no meio da sua igreja. Mas o primeiro é a palavra. Vejam que já foi atraída a atenção do povo com esses milagres no tempo do irmão Branham, mas ia chegar um tempo onde o povo já não necessitava ver milagres para crer, mas que ia estar preparado para receber a revelação, a fé de rapto, para obter não uma cura de alguma doença que a pessoa tivesse, mas para obter a cura total, recebendo o corpo eterno e glorificado. E assim também, vejam, as pessoas se movem por fé, por algo, porque estão buscando de Deus. Hoje se encontra conosco uma visita a qual honro, me honra tê-la aqui. Nossa irmã Enedina Aguirre viajou desde Las Cruzes, crendo que Deus lhe dará seu pedido. Creia de todo o coração que você está curada. Se você crê que eu sou o enviado de Deus, creia. E será curada. Já depois a cumprimentarei, porque chegou agora há pouco. Assim que hoje recebe as bênçãos que vieste buscar neste lugar. Benedina Aguirre, a qual algo a moveu para estar aqui. Que essa fé seja aumentada em sua vida e faça aquilo para o qual veio aqui. Veio buscar cura. A leve. E assim para todos os que estão escutando neste tempo final a voz de Deus, a qual está nos preparando para obter em breve a cura total, a cura do corpo eterno e glorificado que Ele nos dará, muito em breve. Para essa ocasião, vamos buscar no livro do profeta Malaquias, no capítulo 4, versículo 1 em diante, onde nos diz, que foi a escritura que nosso irmão William Soto Santiago nos leu, uma das escrituras nessa mensagem que estaremos dentro de alguns poucos minutos escutando e vendo, a qual foi pregada em 9 de maio de 2015 em Cali, Colômbia, e intitulou As 7 Visões Proféticas do Reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. E em Malaquias capítulo 4, versículo 1, nos diz: certamente aquele dia vem e arderá como fornalha, todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. E aí está a pirâmide e as eras e a flecha para a pirâmide, ou seja, a pedra angular, onde está manifestado o nome de Deus e onde Ele está manifestado como sol de justiça. E saireis e saltareis como bezerros libertos à estrebaria. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés no dia que eu atuar, disse o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual encarreguei em Horebe ordenanças e leis para todo Israel.
Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia do Senhor grande e terrível. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. E aí escreve Apocalipse 11, versículo 3, as 7 visões proféticas do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Podem sentar, por favor. Nos diz, em uma atividade que o nosso irmão William teve, em 24 de dezembro de 1991, aqui em Cayey, Porto Rico, era uma vigília e intitulou Sonhos e Visões de William Marion Branham. Ele diz, e por que não se cumpriu a visão da carpa em nosso irmão Branham? Porque ele estava na segunda dispensação. E essas são promessas que correspondem para a terceira dispensação. Ao final, para certo momento, ou seja, ao final da dispensação da graça, para certo momento, não para o momento em que as pessoas quiserem, mas para o momento em que Deus o tem assinalado. E sob esse mistério da visão da carpa, há inúmeras coisas que somente devem ser conhecidas pelo instrumento que Deus vai usar para esse momento, para que não haja imitações, porque por muitas pessoas conhecerem as etapas que se manifestaram em nosso irmão Branham e por ele dá-las a conhecer e por revelar a mecânica, surgiram imitadores que causaram muito dano ao ministério do nosso irmão Branham. Vejam, isso foi o que o anjo disse ali ao irmão Branham nessa visão que teve na página 12 do livro de Citações. Parágrafo 97 diz: vamos ler desde desde o começo ali. Diz, de repente, eu olhei através do quarto e vi 2 crianças pequenas vindo para mim, puxando uma carreta, um caminhão de madeira. As crianças eram de pele morena, com cabelos e olhos negros, quase nus. Pareciam ser crianças mexicanas. Eu podia ouvir minha esposa andando no quarto e eu disse: querida, não os vês? Isso é o que eu quero dizer. São crianças pobres. Ao entrar mais profundo na dimensão da visão, eu andei uma distância da minha esposa e fui onde encontrei ao Senhor Argan Bright. Ele disse: irmão Branham, todos os cartões de oração foram distribuídos e nós já temos o meio para te levar para dentro e fora da reunião. Alguém estava com o irmão Argan Bright e ao passar mais além deles, eu entrei numa arena ao ar livre, cheia com uma audiência enorme de pessoas. Eles eram morenos, como as crianças pequenas. Outro estava falando, alguém estava falando no meu lugar. Eu perguntei a um homem em pé junto a mim: quem é esse homem falando? Ele respondeu: eles o colocaram ali. Eu perguntei: quem são eles? Nesse momento, o homem que falava no meu lugar despediu a audiência e todos começaram a ir. Eu gritei: oh, isso não está bem. Onde está o chamamento ao altar?
Isso está bem, irmão Branham. Já recolhemos a oferta. Eu perguntei, desde quando a oferta é mais importante que o chamamento ao altar? Há milhares de almas que poderiam ser ganhadas para Cristo e Ele os está despedindo. A chuva começou a cair. E eu disse, agora olhe, está começando a chover e todas essas almas estão indo para fora e provavelmente não regressam. O homem respondeu, você falará para eles nessa tarde. Eu perguntei, a que hora ele anunciou para que eu falasse? Ele respondeu, a qualquer momento. Eu gritei, não ficará nenhuma dezena de pessoas aqui. Nenhuma dúzia de pessoas aqui. Então, ao meu lado direito, atrás de mim, uma voz amável e tenra, mesmo que firme, perguntou, não foi deixado nosso Senhor com 12, quando milhares o deixaram? Depois que começou a dizer a verdade? Eu olhei uma mão se mover na minha frente, do meu lado direito. E ao fazê-lo assim, parecia que eu ia para outra dimensão ainda mais alta. Eu não podia ouvir Meda, minha esposa, no quarto. Eu estava em pé de um lado de um lago formoso e nunca tinha visto uma água tão cristalina na minha vida. Quando entrei primeiramente no ministério 9 anos atrás, eu tinha visto uma visão e eu estava pegando peixes, mas os peixes tinham manchas negras e brancas grandes neles. Não se viam bem, mas agora, nessa visão, eu vi na água cristalina grandes trutas iridescentes, grandes e formosas. E o lago era extremamente grande. Ao redor haviam centenas e centenas de ministros pegando peixes pequenos. Eu disse em meu coração, eu sou tão bom pescador como eles, ou talvez melhor do que eles são. Eu queria pegar um peixe grande. E aí ele escreve 153 peixes. Ou seja, e aqui escreve os peixes grandes hoje é igual na terceira etapa, na pesca final. O pescador. Eu queria pegar um peixe grande e formoso e comecei a preparar minha linha e meu anzol. Então, do meu lado direito, atrás de mim, veio a mesma voz do anjo do Senhor que tinha me falado a mim desde que eu era uma criança, dizendo, eu te ensinarei como pescar, mas você deve guardar silêncio. Não digas nada sobre isso. Por quê? Para que não surgissem imitações. Eu respondi, eu farei. Ele disse, segura seu anzol. Isso eu fiz. Ele disse, agora para pegar esses peixes grandes, tem que ir mais além para o profundo da água. E aí desenha uma estrela de Davi. Eu me virei e lancei com toda a minha força e a linha se foi para sua distância plena. Ele disse, isso está bem. Ao afundar o anzol quase até o fundo da água cristalina, ele disse, agora primeiro dá um puxão lento e atrai a atenção dos peixes pequenos. Depois dá um estirão rápido e puxa o anzol longe deles. E os peixes grandes o seguirão quando virem os peixes pequenos persegui-lo. Recorde, guarde silêncio e não digas nada sobre isso a ninguém. Para o terceiro puxão, fixa sua linha estirante. Você está pronto para a pesca. Eu disse, eu entendo. Todos os ministros começaram a vir ao redor de mim, dizendo, irmão Branham, nós sabemos que você pode pegar peixes. Eu respondi, sim, eu sei como fazê-lo. Então comecei a explicar-lhes o modo exato relatado a mim pelo anjo do Senhor. Eu me excitei tanto, querendo ensinar os ministros como pescar, que eu sacudi o anzol completamente para fora da água, pegando um peixe como do tamanho do anzol. Agora vejam nessa mensagem, Cristo identificado Ele mesmo. O irmão Branham aí está nos falando
disto, mas já aqui o fala de certa forma. Vejam na página 1 e 2. E isso foi em 64 já. Agora, meus irmãos, aqui os ministros, agora apertar suas mãos. Eu só estou contente de ver esse montão de ministros que estão patrocinando essa campanha, e não estou aqui para trazer algo novo, mas para estender minha rede com a deles. Você sabe, Jesus disse, o reino dos céus é como o homem que toma uma rede e foi ao lago e a lançou dentro. E quando ele lançou a rede, tirou todo tipo de peixes nessa rede. E aí ele escreve a visão, carpa. Agora nós somos aqui pescadores e há tantos peixes deste lado que Deus quer. E quando o último peixe for tirado e desenha uma pedra angular, tudo terá terminado então. Agora não sabemos quando esse último peixe será tirado daí. O último peixe desses 153 peixes, vejam, que são os que o irmão Branham queria pescar. Ele sabia que isso ia ocorrer na terceira etapa. E agora estou aqui para uma rede o fará. Dizer, alcançará tantos pés, outra rede alcançará tantos pés. Então, e aí começa a falar, já unindo aos ministros, diz, se nós temos todas as nossas redes juntas, eu colocarei a minha junto com a de vocês. Podemos alcançar um pouquinho mais longe, talvez, nisso possamos tirar algo do que, de alguma maneira ou outra, não alcançaríamos. Todos nós cremos na vinda do Senhor. E sua vinda está tão perto à mão. Cremos que está perto à mão agora. Não sabemos em que tempo será que Ele chegará. E em vista disso, queremos colocar cada esforço que saibamos como levar mais longe o reino e conseguir essa última pessoa salva neste reino. O reino de Deus é a igreja, ou seja, os pertencentes ao seu tempo, o qual era o que lhe correspondia. E quando esse último for salvo, e aí está falando desse que pertence à era da pedra angular, não haverá um extra. Esses só serão tantos, e quando esse último for trazido dentro, o corpo de Cristo for completado, o rapto virá. Assim que estamos esperando por esse dia para sair deste lugar. Assim que estamos esperando por esse dia para sair deste lugar onde estamos aqui agora. Diz o corpo e o mundo, escreve, porque isto é certamente um hospital de doenças infecciosas. Nós sabemos disso, cheio de doenças, enfermidades, doenças e desapontamentos e dificuldades. E, quem gostaria de permanecer aqui quando há um lugar melhor para ir? Assim que nós estamos tentando conseguir que cada alma seja salva para que Jesus possa vir. E Ele não pode vir até aqui. O último que tem o nome no livro da vida, que foi colocado lá antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, esse é o último então. Ele veio para redimir, para trazer de regresso. Redimir é trazer de regresso. Ele escreve redimir, trazer de regresso. E quando ele trouxer esse último para dentro, ele está sentado à destra de Deus nessa noite, fazendo sua obra de mediador, ou seja, ele está fazendo intercessão aí até pelo último escolhido, mas já quando realizou essa obra de mediador, de intercessão até por esse último escolhido, então diz, quando essa última alma for salva, que foi redimida e vista e conhecida por Deus desde antes da fundação do mundo, quando essa última alma for salva, isso encerra o livro. Então o Cordeiro sai e toma o livro da destra daquele que está sentado sobre o trono. Então, ele virá, ele está vindo à terra. E aí vemos Apocalipse 10, o qual é essa voz do anjo forte, descendo do céu com o livrinho aberto em sua mão,
e rugindo como ruge um leão, e 7 trovões emitindo suas vozes. Quando ocorre isso? Quando ele terminou sua obra de redenção, lá de mediador, no trono de intercessão no céu, até esse último escolhido. Agora, veja o que continua dizendo aqui onde paramos, da página 12 do livro de citações. Parecia como eu me excitei tanto querendo ensinar os ministros como pescar, que eu sacudi o anzol completamente para fora da água, pegando um peixe como do tamanho do anzol. Parecia como que a pele do peixe estava estendida e tirada para fora sobre o anzol. Eu pensei, como o tiraria? O anjo do Senhor caminhou atrás de mim, do meu lado direito, e veio diretamente na minha frente. O mesmo que vi um homem alto, forte, do tamanho de um homem de 200 libras, braços grandes, vestido com uma túnica branca, descalço, cabelo escuro. Olhou diretamente no meu rosto e disse: o que eu te disse que não fizesse, fizeste. O anjo, 200 libras, diz aí, cabelo escuro, pele triguenha, oliva. Eu pensei, este é o meu fim agora. Ele disse, a primeira vez que eu te disse que desse um puxão lento e que guardasse silêncio sobre isso, era quando eles colocavam suas mãos nas teu segundo puxão, quando eu te disse que sacudisse mais rápido e que guardasse silêncio sobre isso. Era quando eu te dava as visões para que soubesse os segredos dos corações das pessoas. E enquanto tu predizias o que eu te dizia, eu fazia exatamente o que te dizia que fizesses. Ao invés de guardar silêncio sobre essas coisas, subiste na plataforma e fizeste um espetáculo público destes dons divinos. Olha o que causaste, uma multidão de personificações carnais. Eu comecei a chorar verdadeiramente forte. Eu disse, sinto muito, Senhor, que eu fiz isso. Minha linha estava enrolada toda ao redor dos meus pés. Eu tinha um anzol na minha mão e enquanto eu chorava, comecei a recolher a linha passando pelos meus dentes, tentando endireitá-la, como quando alguém vai pescar e se embaraça toda a linha aí e pega um pedacinho de parte da linha de pescar na boca, tentando desembaraçar. Assim estava o irmão Branham. Recordem que isso é uma visão. Minha linha. Então ele olhou para mim com firmeza e disse, em cima ele escreve, o anjo era quem dava as visões para saber os segredos do coração. Então ele me olhou com firmeza e disse, não deixe que se embarace sua linha nesse tipo de tempo. Eu disse, eu tentarei, de que não me embarace jamais, meu bom Senhor. E parecia que ia para outra dimensão ainda mais alta. Ou seja, outra dimensão onde estava e escrevei pentecostal. Ou seja, dessa sétima etapa. A linha de pescar que tinha na minha mão se converteu num cadarço de sapato. É um pouco mais acima daí. Como de meia polegada de diâmetro, eu estava segurando um sapato de bebê, e ele escreve, pentecostais, com ilhós como de 1/8 de polegada de diâmetro. Eu estava tentando colocar este cordão ou cadarço, escreve cadarço de meia polegada através de um ilhós de 1/8 de polegada. Eu tinha quebrado o cadarço em muitos fios. O anjo do Senhor estava ainda em pé ali diante de mim. E ele perguntou firmemente, mas amorosamente, o que é que está tentando fazer? Aí do lado esquerdo tinha desenhado uma pedra angular e as eras e a flecha para a sétima era, no cadarço de sapato. Eu respondi, estou tentando
amarrar este sapato. Ele disse, estás usando a ponta incorreta do cadarço. Ele escreve cadarço. Eu olhei para baixo. No outro extremo do cordão, notei que estava reduzido e atado com uma ponta de metal que facilmente entraria pelo ilhós, pelo buraquinho. Eu disse, sinto muito, Senhor. Eu não tinha notado que estava usando a extremidade incorreta. Ele disse, não podes ensinar a bebês coisas sobrenaturais. Ele escreve pentecostais, sem causar comparações carnais. Então, aí do lado escreve também sapatinho, crianças pentecostais. Então senti que ia dentro de outra dimensão ainda mais alta. E aí ele escreve a era da pedra angular. E uma pedrinha angular. Eu estava em pé no ar. Do lado esquerdo também desenha outra pedra angular. Eu estava em pé no ar, numa carpa, numa tenda grandiosa que jamais vi na minha vida. Glória a Deus que nós a estamos vendo. Ele viu em visão e nós estamos vendo tornado uma realidade. Eu estava sobre as pessoas com a plataforma embaixo de mim. Eu tinha apenas terminado de pregar e tinha feito o chamamento ao altar. Recordem, esse ministério que estava nele estava operando, atuando ali. Porque, ao ser ele o mensageiro nesse momento, pois está se colocando como tipo e figura, como uma representação disso que ele está vendo. Ali havia centenas e centenas de pessoas em pé com suas mãos para cima no ar, chorando. Eu estava tentando fazer meus pés ir para baixo, onde eles estavam, mas permanecia no ar. E sabemos que, depois do seu ministério, ele partiu. Mas já lhe foi mostrado que quando isso estivesse em cumprimento, ele estaria na sexta dimensão, que está a uns 12 pés de altura. E ele diz que tentou descer mais, não podia, não tinha sido feito o chamado ainda para que ocorresse a ressurreição. Portanto, tinha que esperar aí. E ele, vendo tudo isso, qualquer um tenta baixar, imagine, a um lugar onde a glória de Deus, a coluna de fogo, estava sendo manifestada. E ele tentou descer mais, não pôde. Um homem com um coração verdadeiramente amável, de bom parecer, deu um passo diante das pessoas e disse, queridos amigos, enquanto nosso irmão Branham está tomando os momentos de descanso deste maravilhoso chamamento ao altar, vamos formar uma linha de oração à direita. Uma linha de oração se formou completamente ao redor do interior da carpa, para fora, para a rua, tão longe como podia ver para a rua. Dentro da carpa, eu vi uma lona estendida como ao redor de 4 pés de altura, com uma porta neste cercado de lona. Dentro deste cercado estava sentado um pequeno quarto de madeira quadrado. Uma senhora estava em pé na porta do cercado de lona, tomando o nome e cartão de oração da senhora deitada numa maca de rodas. Atrás da maca estava um homem com muletas. E a senhora tomou seu nome e cartão também. Agora vejam que essa fila de oração era por pessoas que vieram buscar cura. Algo os moveu para ir a esse lugar. Ou seja, que, assim como aquela mulher que foi onde estava Jesus, e ela sabia que ele tinha feito certas curas. Ela não necessitava que lhe dissesse nada. Somente ela disse, se eu posso me aproximar pela beiradinha e toco a beira da sua vestimenta, a borda da sua vestimenta, serei curada. Isso já, para ela, era a solução. Ela baseou sua fé numa ação.
colocou sua fé em Jesus. Se ela tivesse dito, se eu consigo que ele olhe para mim, eu serei curada, também teria sido curada. Agora ela baseou sua fé nisso e foi, tocou a borda da sua veste e de uma vez, diz o irmão Branham numa mensagem, recebeu um clarão, uma faísca e ele pergunta, quem me tocou? E os discípulos diziam, mas, Senhor, tanta gente que está te apertando, estava no meio de todas as pessoas e está perguntando quem te tocou e todo mundo está te tocando. Não, esse toque dela foi especial, foi um toque de fé. E aí já ficou ela descoberta e fui eu. Agora vejam. Como se aproximar de Deus, crendo, e Deus lhe responde, todo aquele que for com fé, e em fé, crendo no que diz, aqui no profundo do seu coração e sua alma. Porque recordem que aí está o livre-arbítrio. Ou crê, ou não crê. Um homem forte saiu e empurrou a senhora na maca pela porta do cercado de lona e por uma porta para dentro do pequeno quarto de madeira. E eu ouvi o som familiar assobiando feito pela luz que acompanha meu ministério. E eu vi ir de mim para o pequeno quarto. Ele disse, este é o terceiro puxão. Agora essa luz, vejam vocês, vejam na mensagem, divórcio e casamento, na página 49, Vamos ver aqui. Em um lugar, na 49 fala algo, mas outro lugar aqui. Vamos consegui-lo. Onde ele diz, vamos ver se é na 6. E na 6, vejam, diz, ainda desde as 5, e ele era um grande guerreiro sob Gamaliel, ou seja, está falando de Paulo, um dos mestres importantes do dia em sua escola, seu monastério, um grande homem, um oficial da igreja, e foi ali que uma grande luz, a coluna de fogo, novamente o derrubou no meio-dia. E uma voz disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, se vocês notarem, quando Saulo se levantou, ele disse, Senhor, quem és tu? Agora, esse rapaz, sendo judeu, ele certamente não teria chamado coisa alguma, a não ser que tivesse sido algo para simbolizar Deus. Ele não teria chamado de Senhor, assim que era a mesma coluna de fogo. Assim como Jesus disse, eu vou para Deus, eu vim de Deus e volto para Deus. Ali ele estava outra vez na forma de uma coluna de fogo novamente. Ele disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Agora vejam,
Ele escreve aí: o mesmo ontem, hoje e para sempre é igual o pilar de fogo. E escreve também: saí de Deus e volvo a Deus. E escreve também: saí de Deus e volto para Deus, o pilar de fogo. E na página 5 também nos havia falado ali. E na página 5 também tinha nos falado ali. E agora essa foi a coluna de fogo que dirigiu os filhos de Israel. Esse é o Senhor Jesus Cristo em forma de Espírito. Vocês creem nisso? O Logos que saiu de Deus. Ele escreve o pilar de fogo e também escreve a coluna de fogo. O Logos é Jesus Cristo em Espírito. Agora vejam, no cumprimento da visão da carpa, o que foi que o reverendo William Branham viu? Que estava falando com alguém mais acima de onde ele estava, a coluna de fogo, o pilar de fogo, Cristo, o anjo do pacto. E repousou, diz, sobre esse quarto de madeira. E eu vi ir de mim para o pequeno quarto. Ele disse: este é o terceiro puxão. Eu disse: não entendo isto. Ele respondeu: ali dentro te encontrarei. Eu observei e vi a senhora doente sair pela porta no lado oposto do pequeno quarto. Desenha uma estrela de Davi e escreve à direita. Ela tinha descido da maca e a empurrava. Ou seja, um homem forte primeiro a empurrou e ela estava deitada, doente. E depois, pela outra porta, então sai a mulher que estava deitada, empurrando a maca onde tinha vindo para fora. Uma senhora estava ali para tomar seu testemunho num gravador de fita e perguntou o que tinha acontecido no pequeno quarto. Ela respondeu: eu não sei. Então saiu o homem carregando suas muletas. A senhora perguntou a ele o que tinha acontecido no pequeno quarto e ele respondeu: eu não sei. O anjo do Senhor disse: isto não será um espetáculo público. E aí desenha uma estrela de Davi. Em cima escreveu a Câmara do Rei. Não está escrito na Escritura das palavras do nosso Senhor, mas tu, quando orares, entra em tua câmara e, fechada a porta, ora a teu pai em segredo. E aí ele escreve Câmara do Rei. Câmara, escreve câmara, porta. Entra em tua câmara e, fechada a porta, ore a teu pai em segredo, e teu pai, que vem em segredo, te recompensará em público. Não sejas como os hipócritas que fazem seu espetáculo de público de coisas, mas entre tua câmara secreta. Então o anjo do Senhor e eu descemos para dentro do pequeno quarto. O que ele me disse ali? Terei que guardá-lo comigo em secreto o resto da minha vida. Agora vejam, aí o anjo disse: disto não dirás nada a ninguém. Ele escreve ali Apocalipse 11, do 3 ao 7. E 7, versículo 2, e 11, do 11 ao 21, e 10, do 1 ao 11. Esse é o ministério de Moisés e Elias, a vinda do Senhor. Agora continua dizendo o nosso irmão William, e mesmo que não permitiu, e mesmo que não perdeu o ministério, ou seja, nosso irmão Branham, ele perdeu muitas bênçãos, e o povo também. Porque então colocaram sua vista em outras pessoas que surgiram, talvez boas pessoas também, querendo ajudar, mas não ajudaram, mas que fizeram, causaram dano. Na página 99 do livro de citações, também nos diz, no parágrafo 857, diz: recordem, Satanás tratará de imitar, ele tratará de copiar toda coisa que a igreja fará. Ele tentou fazê-lo, o notamos através do anticristo, mas essa é uma coisa em particular que ele não pode imitar. Aí não haverá mímicas para isso, porque ele não sabe. Não há modo de sabê-lo. É a terceira etapa. E ele escreve: sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará, o fez nas eras, e uma pedra angular e as eras. Agora vejam também na página
4A 4A del libro de citas. do livro de citações. El libro de citas son O livro de extractos citações são mensajes extratos de mensagens pregados pelo reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, para quem desejar recebê-lo e creia que ele foi o precursor da sua vinda. Na página 4A, Párrafo 36 dice, parágrafo 36 diz: él dijo, tú Ele has disse, hecho justo "Tu lo que te dije que no hicieras. fez justo o que eu te Falando disse que não aí, fizesse. ángel, Está a ele. falando aí o anjo a ele, Parado en la plataforma, tratando subindo de na explicar- plataforma, explicarlo, tentando y explicá-lo e diciendo a la gente, dizendo às pessoas: "Yo te dije que eu lo te disse mantuviera que para mantivesse ti." para ti. O sea, a primeira Ou e seja, a segunda primeira e etapa. segunda etapa. Y dijo, E disse: mira lo que has olha hecho. o que causaste, o que fizeste. Mira a la Olha impersonificación as carnal que has personificações levantado. carnais que se Vem? levantaram, vem? Y yo oigo gente E eu diciendo, ouço pessoas "Irmão dizendo, Branham, irmão Branham, ó, o Senhor me ha dado o Senhor me deu um ministério que provavelmente usted ha você adquirido más para adquiriu mais para ele. Sí, pero Sim, mas sencillamente simplesmente así, no. assim não. Nunca será, Nunca mientras yo será esté enquanto eu sobre la estiver tierra. sobre a terra. Ele me disse que no princípio nunca seria. Vejam, enquanto eu viver. Agora ele me disse aquilo. Eu ouço pessoas dizerem isso. Eu sei que está mal, mas eu não quero como dizer isso a eles. Em cima ele escreve a visão da carpa, as duas etapas. Não digas nada. Eu te disse que mantivesses para ti. Não dissesse a ninguém. Nem o pregasse. Vejam, o anjo tinha dito isso. E ao lado diz, não enquanto estiver na terra, ou seja, o quarto Elias. Agora vejam que na terceira etapa, na página 25, aí é onde ele diz que tudo estava ocorrendo e ainda o irmão Branham não tinha descido ali. Página 25, parágrafo 211. Aí ele escreve a visão da carpa, milagres acontecendo antes de chegar o irmão Branham. Depois vocês podem ler esse extrato aí, dessa mensagem. Agora vejam, continua dizendo o nosso irmão William, mas para essa terceira etapa, no cumprimento pleno da visão da carpa, diz que não haverá imitadores. Isso mostra que onde não se cuidou o mensageiro, onde se manifestaram as duas etapas anteriores, aí se cuidará o mensageiro, onde se manifestará essa terceira etapa em toda a sua plenitude. E se foi o reverendo William Branham, e foi nosso apreciado irmão William Soto Santiago, pois tem que ter um instrumento para ele cumprir essa terceira etapa. Essa parte que foi vista pelo reverendo William Branham em visão, onde alguém estava ministrando em uma grande carpa catedral. Vejam na página 120 do livro de citações, parágrafo 1068, diz, esse grande dom, tentei explicar os outros e dizer como operam. Isso não pode se explicar, não pode ser explicado. Nada mais espera. Não estará em operação tão perfeitamente agora. Esperem quando esse concílio de igrejas traga essa perseguição, então passará, acontecerá. Essa é a razão pela qual eu volto a orar pelos doentes. Aí ele escreve a carpa. É igual, é o que não se cumpriu. E escreve a perseguição e a terceira etapa.
Somente tenho uma coisa na minha vida que o Senhor me disse que não se cumpriu ainda. É esse edifício ou carpa, tenda, onde estará um quartinho e eu terei que estar dentro orando pelos doentes. Isso não aconteceu ainda que eu saiba. Esta é a única coisa que eu sei. E escreve à direita a carpa e o quartinho. E também escreve o que falta é igual à carpa. Elias volta a orar pelos doentes. Ou seja, Elias em sua quinta manifestação. E continua dizendo nosso irmão William, em palavras mais claras, ou seja, um pouquinho mais para frente nessa mesma mensagem. Em palavras mais claras, o cumprimento da visão da carpa é o cumprimento do ministério da dispensação do reino sob o ministério correspondente que se sentará com ele em seu trono. E por essa causa não haverá limitações quanto às coisas que hão de acontecer, será a espada que é a palavra, será tudo nessa forma. Vejam, no cumprimento da visão da carpa diz que esse ministério da dispensação do reino, esse ministério que estaria aí operando. Será tudo nessa forma e não haverá explicação alguma. E assim não haverá então imitação alguma. No livro dos selos, que foi uma série de mensagens que o reverendo William Branham pregou em 1963, na página 117 nos diz, isso é na mensagem primeiro selo, diz, agora pense bem, João escreveu isso que temos, mas quando começou a escrever os outros 7 trovões, lhe disseram, não escrevas. Agora, João tinha a comissão de escrever tudo o que visse, mas quando trovejaram esses 7 trovões de Apocalipse 10, então lhe foi dito, não escrevas nada disto. Estes são mistérios que ainda não conhecemos, mas a minha opinião é que serão revelados já muito em breve, e isso dará fé e graça à noiva para ser raptada. Os trovões da fé para o rapto, escreve aí. Estudamos tudo o que sabemos, todas as dispensações, e vimos todas essas coisas. Vimos os mistérios de Deus e vimos a grande reunião da noiva nos últimos dias. No entanto, há algo aí ainda ao qual não podemos chegar. Há algo aí. Mas imagino que quando esses mistérios começarem a se manifestar, Deus disse, detenhamos isso. Eu revelarei isso naquele dia. João, não escrevas isso porque tropeçarão com isso. Deixe passar. Mas eu revelarei naquele dia, oitavo dia, quando tiverem necessidade de sabê-lo. Naquele dia, na era da pedra angular. Agora vejam nessa mensagem o Deus dessa era perversa, na página 4, nos diz que isso é um extrato, vamos ver aqui, para que tenham aí também no livro de citações, na página 150 do livro de citações. Parágrafo 1334, esse extrato, que aqui está no livro no folheto, diz, agora ao fazer isso eu vim aqui com o propósito de ensinar as últimas pragas, 7 últimas pragas, e as 7 últimas trombetas e os 7 últimos trovões do livro de Revelação, atando junto nessa hora que agora estamos vivendo para seguir a abertura dos 7 selos às 7 eras da igreja. Assim que não podemos obter espaço para fazê-lo. Assim que eu espero que tão pronto poderemos obter um lugar suficiente para isso, quer seja aqui em Louisville, New Albany, ou seja que coloquemos uma carpa para
que possamos ficar o tempo que o Senhor nos dirija a fazê-lo. E ele, nessa mensagem na frente, ele escreve na carpa o ensinamento das taças, as trombetas e os últimos 7 trovões. Agora veja o que o nosso irmão William continua dizendo. Podemos ver que as pessoas diziam que não sabiam o que tinha acontecido, mas tinha acontecido algo. O único que saberá o que estará acontecendo é o mensageiro que estará ali, do qual disse o reverendo William Branham que a luz, o pilar de fogo que estava com ele, disse que voou dele a esse lugar e estava ali falando a outro. Pois se estava falando a outro, pois tem que ter um véu de carne, um instrumento. Na página 99 do livro de citações, no parágrafo 856, diz: E agora, tão seguro como estou em pé nessa plataforma nessa noite, tive a revelação que revelou e está numa maneira tripla. Isso está no livro dos selos, no extrato dali. Isso direi por meio da ajuda de Deus, de uma parte disso. Então vocês vamos primeiramente lá. Aqui está a revelação para começar. Eu quero dizer o que é. O que aconteceu é que aqueles 7 trovões que ele escutou trovejar e foi proibido escrever, aí é onde se encontra o mistério. Atrás desses 7 consecutivos trovões retumbando. Agora, por quê? Vamos provar. Porque é um segredo sobre o qual ninguém sabe. A João foi proibido escrever sobre isso, nem ainda escrever um símbolo sobre isso. Por quê? Este é o porquê. Não houve atividade no céu. Isso podia divulgar o segredo. Agora, por quê? Se o diabo chega a se apoderar disso, pode causar um grande dano. Há uma coisa que ele não sabe. Ele escreve, os trovões é igual, aí se encontra o mistério. Em cima tinha escrito a meia hora de silêncio. E também aí do lado escreve meia hora. Agora ele pode interpretar qualquer coisa que desejar e imitar qualquer tipo de dom. Eu espero que estejam aprendendo, mas ele não pode saber isso. Não está nem escrito na palavra. É um segredo total. O que é um segredo total? O 7º selo. Quando se está cumprindo como ele não sabe como é e nem o que é. Agora vejam. Continua dizendo o nosso irmão William: nenhum ministério de era foi adotado, a não ser os ministérios de dispensações. E por essa causa, durante toda a dispensação, essa palavra a ele ouvir é uma palavra que permanece e não se pode mudar a mensagem que traz esse mensageiro dispensacional. Nem se pode escutar outro mensageiro, porque ele traz a mensagem para toda essa dispensação. Vem? E assim é para a dispensação do reino. Na página 152 do livro de citações, vejam todas as escrituras que falavam sobre a primeira vinda do Senhor. Quando foi cumprida na pessoa de Jesus de Nazaré, depois da dispensação da graça, se torna a pregação do Evangelho de Cristo. Ou seja, que a mensagem dessa nova dispensação vinha a ser, se tornava a palavra que foi falada pelos profetas, sendo cumprida na pessoa de Jesus. Ou seja, já a palavra viva, trazida à vida, do qual eles falaram, do qual falou Moisés, Isaías, Malaquias. Mas quando chega Jesus ali, aí está a palavra sendo cumprida. Por isso dizia: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Aí estava o cumprimento dessa palavra escrita.
e depois la persona a de pessoa de Jesucristo, Jesus Cristo. entonces viene a ser Então se torna a mensagem dessa nova dispensação. Ahora miren en la página 152, Agora vejam na página 152, párrafo 1353, parágrafo 1353, dice, y e estamos dizia: estamos esperando tan pronto posible de hacer tão pronto un seja modo que possível podamos tener, de encontrar donde uma maneira podamos que traer possamos todos juntos, trazer tal todos vez juntos, debajo de una talvez carpa grande, debaixo de uma tenda donde me grande, estoy sintiendo muy onde estou me definitivamente sentindo guiado para muito predicar sobre las definitivamente 7 copas guiado para pregar sobre as em la 7 Bíblia. taças na Bíblia. y escribe E carpa, y escreve las 7 carpa e copas. as 7 taças. Ahí fue donde uno Aí de los foi lugares, onde um él dos dibujó lugares una onde estrella ele de desenhou uma David, estrela y de encima Davi em cima. escribió E escreveu 2002. Agora, Agora, sigue dizendo aqui, continua dizendo aqui, esse ministério receberá, conforme a promessa divina, esse poder e essa autoridade que é mostrada em Apocalipse capítulo 11, sobre a terra, sobre a terra, sobre o céu, sobre os elementos. Diz nosso irmão Branham, em uma passagem dos selos, que poderão falar e as coisas acontecerão. Ou seja, esse é o sexto selo. Esses ministérios sendo operados, diz que terão controle sobre a natureza. Isso está na página 364, onde nos diz: Agora, no tempo da tribulação, encontramos esses dois profetas que têm o controle de tudo com a palavra que Deus lhes dá. Somente poderão falar à medida que Deus lhes dê a palavra. Eles não são Deus, mas apenas no sentido superficial, porque até Jesus disse. Porque Jesus ainda disse isso. Se foram chamados deuses aqueles a quem veio a palavra, a estes, Deus envia a sua palavra. E quando eles a falam, acontece. E agora, aqui os vemos com uma comissão de Deus para ferir a terra. Quando eles quiserem, fechem-se os céus e assim acontece. O que está acontecendo? Deus está a ponto de redimir os 144 mil que estão no livro da redenção. Isso está sob o selo da redenção. Agora vejam vocês como este sexto selo. Há outro lugar por aí pertinho que diz que terão controle sobre a natureza na 362. Diz: aqui está. Diz Apocalipse 11, do 3 ao 15. Ou 12, eles são o que produzem esse sexto selo, descobrem e o abrem. Esse é o poder de Deus para interromper a natureza. O sexto selo é totalmente uma interrupção da natureza. Me entendem? Aí está o selo. Quem o faz são os profetas do outro lado do rapto. Eles, com o poder e a palavra de Deus, condenarão a natureza. Poderão produzir terremotos, converter a lua em sangue, ou fazer descer o sol. Enfim, qualquer coisa que eles demandarem, isso vai acontecer. Moisés e Elias abrem o sexto selo. E uma série de escritos ali que ele faz agora, vejam. O que continua dizendo aqui nosso irmão William. E está falando do ministério das duas oliveiras, porque é um ministério que recebe sua adoção no topo do Monte de Sião, e por isso lhe é dado o título de propriedade para poder ser adotado e obter tudo isso que está prometido na Escritura. Assim como Moisés pôde falar e as coisas aconteceram. Agora essa é a vinda dessa pedra não cortada por mãos que viu o profeta Daniel. E essa pedra é a segunda vinda do Senhor, do qual Billy Paul
sonhou, Miren, vejam, dice en la página diz na página 118 del libro de citas. 118 do livro de esa citações, vamos ver se é essa página página 118 118 del libro de citas, do livro de citações, párrafo 1050, parágrafo 1050, dice: mi hijo Billy diz: Paul meu habla filho Billy Paul dormido, fala dormindo, pero no tiene estos mas sueños ele muy a menudo. não sonha muito frequentemente. La otra noche tuvo un Na sueño outra que noite lo teve um estremeció. sonho que o estremeceu. Soñó que estaba Sonhou en la que iglesia estava y em que uma yo no igreja e que eu llegaba não todavía. chegava ainda. Y cuando, E llegué, quando eu cheguei, me salía lumbre de los ojos. saía fogo dos Escreva olhos. Moisés E ele Elias. escreve Moisés Elias. Escribe Billy, Ele habla escreve: dormido. Billy fala dormindo. Y yo dije: E eu disse: este es el tiempo. este é o tempo. Ya terminó. Já terminou. Ahora vean, Agora vejam, hubo un espacio de tiempo houve um allí espaço de tempo ali que él no venía, que ele não vinha, pero cuando mas aparece, quando aparece, dice que diz le que salía lumbre de lhe los ojos. saía O luz sea, dos quando olhos, ou seja, quando aparece, novamente aparece esos ministerios, Moisés y Elías. esses ¿Y qué es lo que ministérios. dice Moisés Moisés Elias, y o que Elías é allí? que diz En Moisés el Elias sueño, ali no sonho? dice, él Diz, y yo dije, e este eu es el disse, tiempo, ya este é o terminó. tempo, já terminou. O sea, Ou seja, el tiempo de o redención tempo de redenção terminó. Eso terminou. Isso é es lo que o que ese ministerio esse ministério ha estado diciendo, esteve que el dizendo tiempo de la que o redención tempo da terminó. redenção terminou. Y todos empezaron a E gritar: todos começaram a no gritar: puedo, mis não hijos. posso, Mi meus esposa filhos. dijo: E minha no puedo esposa hacer a disse: não Sara que posso haga oración en fazer la que mesa, Sara etc. faça oração na Billy mesa, Paul etc. dijo: Billy Paul disse: tengo que traer eu tenho que a Lois trazer Lois y al e niño. o bebê. Y yo dije: E eu disse: Lois no puede venir Lois não ahora. pode vir El niño agora. está muy O pequeño bebê para está muito saber pequeno esto. para saber isto. Billy, la hora Billy, está aquí. a hora está aqui. Vale más irnos. Vale, temos que ir. Y yo dije: E eu disse: ya es la medianoche. já é a meia-noite. Antes del amanecer, Antes do amanhecer, Jesús estará aquí. Jesus estará aqui. Y si no es así, E se não é yo soy assim, un falso eu testigo sou de Cristo. uma falsa testemunha de Cristo. Y alguien habló y E dijo: alguém falou e disse: ningún hombre nenhum sabe el homem minuto sabe o ni la minuto hora. ou a hora. Yo no dije minuto ni hora. Eu não disse minuto Yo nem dije: hora. será entre Eu el disse: anochecer será y entre el o amanecer. anoitecer e o amanhecer. Escribe del E séptimo ele milenio. escreve do sétimo milênio. Y arriba escribe: E em antes cima del escreve: amanecer, antes do Jesús amanhecer, estará aquí. Jesus estará aqui. Yo le dije: Eu vámonos, disse: Billy. vamos, Billy. Y yo E dije: eu disse: este es el tiempo, este é o vamos. tempo, vamos. Y nos subimos al E carro entramos no carro y nos fuimos hacia la e montaña. fomos para a montanha. E quando nos E fuimos, quando fomos, parecía que la luz del parecia que a amanecer luz ya do venía. amanhecer já vinha. Y los cielos estaban E os oscuros céus sobre la estavam tierra. escuros sobre a terra. Él dijo que me Ele salía a disse un lado que del camino estacionei y para o levanté mis lado manos da estrada e de levantei esta minhas manera. mãos dessa maneira. Todavía me salía Ainda lumbre estava de los saindo ojos. luz Y dos dije: olhos, fogo dos olhos, e disse: Senhor, eu he hecho Senhor, esto eu por fiz tu isso mandato. pela tua ordem. Ahora miren algo Agora aquí. vejam algo aqui. En este mensaje, Nessa divorcio mensagem, y casamiento, divórcio e casamento, en la página 8, na página 8, ahí es donde él está aí é diciendo onde ele está dizendo lo de dessa gran victoria en el amor grande divino, vitória no amor divino, que fue traducida que foi traduzida por esas personas allí, por essa pessoa ali, cuando se quando habló en lenguas se falou em e foi línguas traduzido, e foi traduzido, y viene hablando de eso, e vem falando disso, por cuanto has elegido por quanto la senda estrecha, el camino escolheu más difícil, o has caminho caminado en estreito, o tu caminho mais propia difícil, elección, caminhaste na tua has hecho própria la escolha, decisión tomaste correcta y precisa, a decisão y es mi correta e camino. precisa, e esse é meu A caminho. causa desta Por decisión causa dessa trascendental, una grande decisão porción del transcendental, uma cielo te grande espera. porção do céu te espera. Qué gloriosa Que decisión has gloriosa hecho. decisão tomaste. Esto en sí Isso es por si mesmo eso que dará é y o hará que dará e acontecer cumprirá la a victoria en el tremenda amor vitória divino. no amor divino. Ahora, el Agora, o hombre firmó su homem nombre assinou aquí. seu nome aqui. La A declaração acima foi interpretada por de la profecía de Danny Henry sobre el hermano de Branham, Danny Henry dada por profetizando tres testigos sobre o irmão en la Branham, cafetería dada por en 3 Los Ángeles, testemunhos no Califórnia. restaurante em Los Angeles, Califórnia. Ele escreve aí: la Ele escreve aí: a tremenda vitória no amor divino será en la carpa. na carpa.
Agora, este mismo este joven mesmo que jovem da esta que profecía, deu essa profecia, não sabendo não o que estava sabendo o que estava dizendo, estuvo em Jerusalém esteve em Jerusalém como um mês atrás. cerca de um mês Como atrás. mês atrás. Como um mês atrás. Ele teve o Ele privilégio de teve o salir privilégio de sair e e estuvo em la tumba em donde esteve Jesus foi sepultado. no sepulcro E onde Jesus mientras tinha estava morrido allí, e foi sepultado. dice Enquanto que estava yo ali, vine disse que eu fuertemente vim a su mente fortemente na y sua comenzó a mente e llorar. começou a chorar. Diz que lhe chegou ao seu pensamento o irmão Branham e começou a chorar. Agora vejam, ele disse, como tem sido tão difícil para o irmão Branham permanecer contra o mundo e essas coisas em todas as igrejas. Como foi certa vez dito de um dos elementos de Billy Graham, nós podemos entender Billy Graham porque todas as igrejas estão unidas a favor dele. Nós entendemos Oral Roberts, os pentecostais, mas como é que temos qualquer coisa quando isso é contrário ao que as pessoas têm sido ensinado? É Deus. E Dani, como um hobby, ele prepara pequenas pedras. Vejam, esse é o rapaz que veio à mente o irmão Branham enquanto está em Jerusalém. Ele caminhou até onde a cruz tinha sido colocada, onde eles dizem que a cruz assentou na rocha. Ninguém estava por perto, de modo que ele quebrou. Vejam, assim que ele quebrou um pedacinho de rocha e a colocou no bolso como uma lembrança. Levou uma pequena rocha. Veio para casa. Recordem que o seu passatempo, seu hobby é fazer figuras e coisas. Ou seja, em entalhes na pedra. Veio para casa e me fez dela um par de abotoaduras. E o irmão William escreve Moisés e Elias. E algo estranho. Vejam, as abotoaduras se colocam aqui. Hoje eu não trouxe abotoaduras, mas quando há camisas assim que a pessoa coloca aqui, e na abotoadura tinha colocado umas pedrinhas em forma com seu clipe tudo para enganchar. E fez um par de abotoaduras. Ele coloca ali Moisés e Elias. E algo estranho. Quando ele as fez, elas pareciam estar manchadas de sangue. E diretamente através de cada uma delas, em continuidade, corre um caminho estreito e reto, diretamente através de ambas. Agora, isso pode ser apenas um... Veja, algum outro talvez não note isso, mas para mim, isso é complementar às coisas que eu creio, em que eu creio. Eu creio que tudo tem um significado. Agora, onde foi ferido o Senhor? Aqui, na parte, tem um nome isso aí? Porque às vezes colocam aqui, quando nos filmes e... Mas vejam, o seu peso estava pendurado aí, se teria rasgado, mas se é aqui, e é como nervo aí. Veja ver se isso é o calcanhar, tem um nome, vamos ver, porque vejam vocês algo aí, o qual
Vamos ver. O sea, la muñeca, Ou seja, ese nervio o se llama, pulso, esse nervo se tiene un chama... nombre ese nervio. Tem o nome esse nervo. huesos del carpo. O osso do carpo. Hay alguno me escribe ahí. Las Alguém me escreveu aí. coyunturas ahí, ¿ve? As juntas Agora aí. vejam. Agora vejam. Esas juntas Essas Lo que juntas, representam o allí. que representam aí. y el hermano E William o ahí irmão William aí escreve Moisés y Elías. Moisés e Elias. Ahora recuerden, Agora recordem, él en almas encarceladas, ele em almas Aí em prisão, havia dicho aí tinha dito que esos ministerios que esses ministérios luego serían depois seriam matados. mortos. Dice goteando sangre. Diz, gotejando sangue. Otros lugares dice, Pelo lugar diz, en citas hay un lugar donde em dice citações há um lugar onde diz también também que que, vamos a ver vamos ver, de Elías, de Elias la 1004 a 1004, es uno de los lugares. é um dos Vamos a ver lugares. si la 1004, Vamos ver se é a 1004. La 1004 A 1004. y hay otro lugar también que habla de Elías. E há outro lugar também que fala de Elias. Está en el libro de citas, Está no livro de citações. la 1015. En la A 1015 1015, é a 1015. Vejam. también habla, porque la Também fala. 1004 habla Porque a 1004 fala de ese sueño que tuvo la hermana. desse sonho que a irmã Espírito teve. Santo allí lo E o corrigiu. Espírito Santo ali o corrigiu. Y dijo, "No será E disse, ahora". não será O sea, agora. en su cuarta Ou seja, em manifestación, sua será quarta su quinta manifestação. Será na Y quinta eso no manifestação. ocurrió, E isso não ocorreu todavía e não ocorreu ainda en ningún ser humano. em nenhum ser humano. Porque isso está Porque para isso ser está cumprido para a ser cumprido Apocalipse 11. a Apocalipse 11. Assim que todo el tiempo he creído que Assim que será todo o mi tempo suerte, criei que será minha que um dia sorte, me que van a um matar. dia vão me matar. Já ha querido pasar muchas Já veces. quis Como acontecer ustedes muitas saben, vezes, como já me vocês han sabem, disparado já atiraram em mim en las naciones nas foráneas, nações quando han estrangeiras, tenido que poner quando sus cuerpos tiveram sobre que mí para colocar seus librarme, corpos sobre mim que para no me me livrar, disparen de larga que não distância. me atirem de longa E aí distância. ele escreve, um E aí dia ele me escreve, um dia va a vão matar. me Elías, matar. el quinto Elias, o quinto Elias. Elías el quinto. Elias, o Escreve. quinto, escreve. Ahora miren lo que Agora eso vejam o significa que ahí, isso significa aí, lo que está o que está el hermano Branham o hablando irmão ahí, Branham falando aí, que esas juntas, que essas juntas, o sea, ou seja, las que les hizo, as que lhe esse fez hermano, esse irmão, dice que estaban manchadas de diz que sangre. estavam manchadas de sangue. Y él dice, E ele diz, para mí, para es mim, complementario a las é cosas que yo complementar as coisas que Creo que eu toda creio. coisa tem Creio um que significado. toda coisa tem um significado. creo. Y ahora, E en agora, este tiempo, sea lo que neste tenga el tempo, Señor, o si que quer que o esto no es Senhor lo que tiver, está se profetizado isso não é o en que está Malaquias 4, profetizado em Malaquias y en 4 Lucas e também em 17, Lucas 17 e muitas outras escrituras que han de cumplirse en este que día se final, cumprirão neste dia Puedo final. dizer isto Posso em dizer conclusão. isso em conclusão. estaría puesto el Estaria fundamento colocado o para el fundamento hombre para o homem cuando él venga. quando ele vier. Ahora vamos a seguir Agora vamos continuar aquí en lo del sueño, aqui no do sonho, que nos quedamos allí. que paramos aí. La 1050 era A 1050 era del sueño de do Billy sonho Paul. de Billy Paul. Senhor, eu he hecho esto Senhor, por eu tu fiz mandado. isso pelo teu Eu he mandado. hecho esto porque Eu fiz tu isso porque dijiste, tu me dijiste que lo me hiciera. disseste que fizesse. Que lo hiciera así. Que fizesse assim. Eu he hecho estas Eu cosas fiz de essas acuerdo coisas con de lo que acordo tú me dijiste. com o que tu me disseste. E eu hice señas E eu fiz sinais a una grande a montaña uma de grande granito. montanha de granito. E aí escreve a E igreja aí novia, escreve a igreja la noiva, segunda Eva. a segunda Eva. E uma luz sem E mano uma luz cortou sem mão cortou esta pedra de la essa montaña, pedra da que montanha pesava que cientos de pesava toneladas centenas e de venía. toneladas e Eu vinha. dije, Eu volteen disse, sus cabezas, virem não seus mirem. rostos, não vejam, Todo não se olhem. acabará em Tudo unos se quantos acabará em uns minutos. quantos minutos. E um grande E e um santo grande e silêncio santo silêncio havia por todas havia partes. por todas as partes.
Quando é que Quando ocorre el é que silencio? ocorre o silêncio? Con la venida de esta Com a piedra. vinda dessa pedra. Y escribe silencio E por media escreve hora. silêncio por meia hora. E um santo E um silêncio santo silêncio havia em todas havia em partes quando todas as esta partes pedra quando essa venía hacia pedra vinha nosotros. para nós. Pode ser mais tarde, Pode de ser lo que mais pe- tarde do que pode ser mais tarde, pode ser mais lo que tarde pensamos. do que pensamos. Es exactamente, É escritural. exatamente escritural. Miran ustedes, Veem la piedra vocês? sin A manos pedra que cortó la sem montaña, mãos cortada da e montanha. algunos de E estos días alguns va a destes acontecer dias así, vai acontecer assim. que ustedes Que gritarán por vocês algo. gritarão por algo. Este es un sueño Este é um mandado sonho del mandado Señor. pelo Senhor. Y escribe E escreve: entre el anochecer y entre el o amanecer, anoitecer e o amanhecer, Jesus estará aqui. Jesus estará aqui Antes del amanecer. antes do amanhecer. Ahora en el mensaje seamos esforzados y valientes. Agora na mensagem Sejamos Esforçados e Valentes nos diz, que que foi pregado em 27 de novembro de 2004, em Cali, Colômbia, diz, e isso será em Cali, Colômbia. Diz: isso será na terceira será para etapa, a que igreja será noiva para a de igreja Cristo, noiva de Cristo, será para as vírgenes será para as insensatas, virgens insensatas e será e para o mundo. será para o mundo. seja, que será Ou essa seja, terceira que etapa, será essa terceira etapa, que será esta ou terceira seja, que etapa será a essa nível terceira mundial. etapa a nível mundial. Começa com sua igreja novia, Começa com sua igreja noiva, luego com as depois vírgenes com as insensatas, virgens insensatas e com o mundo e inteiro. com o mundo inteiro. Porque primeiro é Porque primeiro é para a bendição para a bênção da igreja noiva que está a ponto ponto de ser raptada. para o mundo, não Para para a o salvação. mundo, não para a salvação. E o povo E hebreu, o povo hebreu verá essa manifestação e dirá: isso é, e esse é quem estamos esperando. Isso é, Isso é, e esse é quem estamos esperando. E esse é o que estamos E esperando. esse é quem estamos Miren esperando. na página 60, Vejam na página 60, nos diz allí, nos diz ali, párrafo parágrafo 525, 525, dice, diz: e se ello es tu voluntad, e Señor, se essa é a tua vontade, Senhor, precisamente precisamente antes que essa igreja seja raptada, que se levante que se poder. levante poder. Escribe antes del E rapto. escreve antes do rapto. Oh Dios, llena Ó estos Deus, vasos. enche esses vasos. Levántalos hacia arriba. Levante-os para cima. Señor, Senhor, sacude este mundo sacode una vez este más. mundo uma vez mais. Levántalos hacia arriba. Levante Aí para uma cima pedra angular. e aí desenha uma pedra angular. Nosotros sabemos que ello Nós será sabemos pasado de tiempo. que será passado haverá de tempo, não haverá arrependimento, arrependimento, ou ou seja, seja, fora da é dispensação fora da dispensação da graça. será muito tarde Será para muito ellos, tarde entonces. para eles então. Pero enseña tu Mas poder, ensina teu Senhor. poder. Mostra teu E poder, escreve Senhor. E Apocalipse escreve 11:3, Apocalipse 11:3, Moisés e Elias. Llena esos vasos. Enche esses vasos. Aí é que escreve Aí é que ele escreve Apocalipse 11:3, Moisés e E Elias. sacude este E mundo sacode como este nunca mundo ha sido sacudido como nunca antes. foi sacudido antes. Lleva tu igreja, Leva a tua entonces. igreja então. Agora eu oro que tu sacudas este para que mundo tu com sacudas ellos, este mundo com unos eles quantos uns quantos dias antes de la venida da del Señor. vinda do Senhor. E escreve arriba, E antes escreve del em rapto, cima, antes do rapto, sacude este mundo sacode com este mundo Moisés e Elias. com Moisés e Elias. E sigue dizendo, E continua dizendo: isso será o Espírito isso Santo, será o viniendo Espírito em carne Santo humana vindo en el em día carne postrero. humana no último dia. Deus obra Deus sempre por opera meio sempre de um por homem. meio de um homem. Esse homem não será Esse Cristo, homem não será Cristo, pero através mas desse homem, através Cristo desse estará em homem, Espírito Santo Cristo estará em manifestado, Espírito Santo obrando manifestado, essas operando essas maravilhas, maravilhas, e esses ministérios de Moisés, de Elias e de Jesus. Na página 56, Na página 56 del livro de citas do também, livro de citações também, en el párrafo no parágrafo 490, 490, nos diz, nos diz: ¿saben ustedes dónde apareceram vocês sabem onde apareceram 144 mil? ¿Saben ustedes Vocês dónde sabem onde apareceram apareceram todos os grandes milagres de Apocalipse? Allá en la edad Lá judía, na era no judaica, en la de nosotros. não na nossa. O sea, no Ou en las seja, edades, não nas eras. es una edad judía. É uma era judaica, a era da pedra angular. No hay nada registrado Não há en él, nada solo la registrado iglesia nele, só a preparándose y igreja se partiendo. preparando e partindo. Claro, com o Claro, poder de Deus, com o nosotros poder de podemos Deus hacer nós podemos fazer obras, milagros e obras, hazañas. milagres e Nosotros façanhas. sabemos eso. Nós sabemos Pero isso, la cosa mas a real coisa estava real allá estava para lá los judíos. para os judeus. Me refiro ao Me poder refiro real ao poder y real obrador de e milagros. operador de milagres. E escreve os E grandes escreve milagros os grandes milagres, de edad judía, era Moisés y Elías. judia, Moisés e Elias. E também escreve E também la edad escreve judía. a era judia, a os era grandes judaica, os milagros. grandes milagres. E há outro lugar também, E há outro lugar também, em la 135, na 135, nos diz, nos diz:
o 136, ou 136, dice, 136 diz, párrafo 1208, parágrafo 1208, la novia, a noiva, antes que venha Jesus, ela terá todo o poder do Espírito Santo para fazer milagres, levantar mortos, e assim sucessivamente como na chuva tardia. Ou é essa chuva tardia para os 144 mil judeus? Terão todos os ministros isto? E estamos somente esperando a vinda? Agora a chuva tardia, 144 mil judeus não. Isso é quando Elias e Moisés. Aí é onde os milagres têm lugar. As coisas que as pessoas estiveram buscando, os pentecostais por milagres, mas onde isso terá lugar será sob Elias e Moisés. Só devemos esperar a vinda do Senhor. Só esperem, guardem suas lâmpadas endireitadas, todas cheias completamente de azeite. Orem a cada hora, não a cada dia, a cada hora. Somente guardem prontos, sejam prontos, sejam doces e vigiando. E escreve aí a visão da carpa e os milagres. E em cima também escreve os milagres com Moisés e Elias. Agora continua dizendo, nosso irmão William, também vamos ver Cristo em seu corpo glorificado. Quando nós formos transformados, e então veremos Cristo. Mas teremos este ministério no qual Cristo estará operando por meio do seu anjo no último dia. Na visão da carpa, o reverendo William Branham foi levado e viu que estava se realizando uma atividade das muitas atividades que tinham se realizado. Porque isso não surge da noite para o dia, como nós dizemos. Era algo que já estava bem avançado, era algo que já tinha começado há algum tempo e já se estavam realizando essas atividades. E por isso haviam tantas pessoas. E por isso estavam sendo feitos os chamamentos também. E depois a fila de oração para a cura de muitas pessoas. Mas ele viu essa parte culminante. Mas antes de chegar à parte culminante, as coisas começam em forma simples. Vem? Como? Em uma forma simples, mas é o tempo maior e mais glorioso, porque é o tempo da palavra, a revelação. Agora, quero ler essa partezinha onde aí falavam, conseguiram aí um lugar onde diz que a única forma de cravar um ser humano seria a união da mão com o pulso, onde fica o túnel do carpo, o qual o faria sangrar e morrer antes do previsto. Por isso, é possível que ao vê-lo sem vida, está falando de Jesus, não rompesse as pernas como era costume com os crucificados. Vejam, assim foi. Vejam lá. Isso dizem na internet aí. Agora vejam, isso ocorreu na primeira vinda do Senhor. Agora vimos, assim, em algumas dessas visões e sonhos, o qual vimos aí da visão da carpa nesse extrato, e vimos também o sonho de Billy Paul, mas há muitas sonhos e visões que teve o irmão Branham e alguns irmãos, e também nessa mensagem estaremos aí já escutando aí essas 7 visões proféticas, as quais estão no livro das eras e em alguns outros lugares onde o irmão Branham o relatou. E hoje estaremos escutando do nosso irmão William, neste tema, as 7 visões proféticas do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Assim que já vamos deixar neste tema que temos para hoje, sob
Tudo isto que hemos estado hablando que estivemos falando y de lo cual e do qual esa visión essa visão que foi mostrada de la visión de la carpa da visão da carpa ya para nosotros já no es para nós não é algo que va a ocurrir en que el vai futuro, ocorrer no futuro, sino que mas que já estamos em pleno cumprimento de esa visión. dessa visão. Já é La realidad de la a visión de la realidade da visão da carpa. carpa. E eu espero que a esses que se refere o irmão Branham, a esses que o irmão Branham se refere quando diz que tinha as pessoas embaixo, ou seja, estava em cima da audiência, ou seja, estavam vivos. Haviam pessoas ali. Eu desejo que todos permaneçam vivos, que sejam revestidos, porque sabemos que é um número lá que tem que se completar, porque diz que ele virá a ti, disseram ali, e te julgará. Para ver um juízo, tem que estar o juiz. E tem que estar aqueles dos quais o juiz vai julgar. Portanto, não pode ir ali sem que não chegue esse último que tem que ser julgado ali. Assim que, em breve, esse número vai se completar. E, à medida que vai se desenvolvendo todo o programa divino, e vão se cumprindo todas essas visões, tanto nessa dimensão como na sexta dimensão, vamos estar vendo o cumprimento de tudo isso que foi mostrado em visão e em sonhos, sendo uma realidade, se tornando uma realidade. Portanto, para que o povo esteja atento, vejam, Deus nos permite que esses santos homens de Deus, profetas de Deus e também pessoas que Deus escolheu para ter esses sonhos, os tenham, e assim podemos ver o que estará acontecendo. E não nos surpreenda, mas que é um alerta para que sejam atentos e não ocorra o que aconteceu em sua primeira vinda. Quando numa mensagem lemos que disse, eu espero que vocês tomem uma boa atitude, ele usou outra palavra ali, diante de todo esse programa, e não como a que tiveram nesse tempo, porque ele disse que ferirá o pastor e as ovelhas iam se espalhar. Agora damos graças a Deus que nos deixou tudo isso escrito e que podemos ver o que estará acontecendo. E um dos casos, vejam, lemos nesse dia, já tínhamos lido. Ele estava advertindo aquela pessoa, ou seja, estava anunciando que por esse caminho não podia estar assim. E mesmo assim não fez caso. E estava prevenindo, lhe estava avisando que não podia dessa forma chegar a obter as bênçãos de Deus. E exatamente como disse, vejam, foi um sonho ali que teve sua mãe. Diz, os gritos mais horríveis que tinha escutado, escutou dessa pessoa, caindo para baixo, para baixo, para baixo. Agora vejam,
que todos esses sonhos têm um ensinamento muito grande. Por isso, a obediência, aí a Escritura que diz é melhor obediência do que sacrifício. A obediência é muito importante neste tempo. Bom, vamos nos colocar em pé e assim podemos a atuação foi, obrigado. Me enviaram essa parte onde ele diz assim que eu espero de vocês uma melhor e mais perfeita atuação do que a que tiveram os da primeira e segunda dispensação. Porque já estamos sendo ensinados para acertar sempre no alvo e obter a grande vitória no amor divino, o qual já está profetizada. Que vão ter lutas? É como dizemos, quando não? Sempre vão ter lutas, sempre vão ter dificuldades, mas já estamos caminhando com segurança, com o inimigo derrotado. Assim que vamos confiados e vigilantes de que Deus sempre está e estará conosco. Não sei se temos tempo para um canto. Nosso irmão Guilherme nos dirige aí um louvor, podemos cantar um louvor. Hoje foi curtinho, não passamos de uma hora. O quanto foi? 1h e alguinho. Assim nos estiramos um pouquinho e nos preparamos para receber essa mensagem, no qual tem muitas coisas importantes aí, do qual estamos vendo hoje em pleno cumprimento. Número 25. Número 25, de dentro para fora. Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir, que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir. Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación, porque hoy sin santidad nadie verá al Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido
morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. Le estoy pidiendo a Dios que cambie mi vivir, que lo haga desde adentro y que ponga ese sentir. Le estoy pidiendo a Dios por mi preparación, porque hoy sin santidad nadie verá al Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. Aquí estoy como el barro, tú eres el alfarero, haz de mí como tú quieras, santifícame, Señor. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. De adentro hacia afuera algo grande está pasando. De adentro hacia afuera todo está siendo arreglado. Es el pilar de fuego que ha venido a morar en el cuartito de madera que hay en cada corazón. En el cuartito de madera que hay en cada corazón. Amén. Amém. Vean, Vejam, miren, vejam. en este mensaje de la Nessa restauración mensagem, a del reino, restauração da árvore noiva. esta partecita ahí, Nessa si me partezinha aí, permiten, se me esta partecita aquí, permitem, essa dice, partezinha aqui diz el árbol, a árvore. vean, Vejam, Dios nunca puso Deus una nunca organización. colocou uma organização. A igreja fundou a organização e Deus cortou sua linha de vida, o separou da árvore. Seu fruto é organizacional, mas se a videira verdadeira lança algum ramo, produzirá os mesmos frutos que o original. A primeira árvore cresceu. Estou na restauração da árvore noiva, página 41. A primeira árvore cresceu e Roma enviou seus insetos para destruí-la. Mas dessa vez, Deus produzirá uma árvore que crescerá tão alto que Roma não poderá tocá-la. E ele escreve a carpa. E aí é onde são o quê? Aqui diz, escreve aí, na pedra angular, na frente desse desenho, escreve Elias e Moisés. Aqui são justificados, santificados e batizados e raptados. Onde? Na carpa. Ou seja, numa grande carpa catedral que é o cumprimento dessa visão, onde estará a igreja noiva nessa era eterna, a era da pedra angular. E ele disse que somente necessita uma voz. O lemos esses dias, nessa mensagem, reprovação por causa da palavra. O que aconteceu? Página 11. Ocorreu na minoria. Um filho. Veio o que estou tentando dizer? Somente faltou um filho. Foi necessário somente um filho para sacudir as nações e demonstrar o Messias. Faltava um que obedecesse. Era necessário um que obedecesse.
Deus somente Ele necessita o um que homem. quer é Ele o que quer é homem um bajo seu homem controle, sob seu donde controle, poner onde su voz. colocar sua voz. Oh, como le agrada Oh, como lhe agrada conseguir a un hombre. conseguir um homem. Escribe visión de la carta. Escreve visão da carpa. Él tuvo un Noé, Ele teve um Noé, um Moisés, um Jeremias, um Elias, um Eliseu, um João, um Sansão. mientras él pueda tener Enquanto un ele hombre possa bajo su ter um control, homem sob seu esa controle, es su voz. essa é sua E voz. hoje tem. E hoje tem Al instrumento o instrumento que él está hablando a su que pueblo. ele está falando ao seu povo. Hoy tiene Hoje tem a esses ministerios ministérios en medio de la iglesia, no meio da igreja, lo cual el pueblo hebreo, o qual o cuando povo lo vean, hebreu, dirán, quando "Este ver, es el que dirá: nosotros este é estamos quem nós esperando". estamos esperando. Él tiene Ele tem a un José. a um José. Él tenía allí Ele a un tinha José, ali um José, dándole dando el alimento o a sus alimento hermanos, aos seus irmãos. y ellos lo reconocerán. E eles o reconhecerão. Primeiro Primeiro dirão, me parece conocido esse me parece conhecido, por la forma quizás pela forma talvez de su vestir y de se vestir e de su apariencia. da sua aparência. Ahí quizás pues, Aí talvez, pois, no não lo puedan reconocer, não possam reconhecê-lo, pero mas él les dirá, ele dirá: yo soy. eu sou. Vuelve el yo soy Volta o eu sou a expresarse a se expressar en medio del pueblo. no meio do povo. Y él dice, E ele diz, él puede hablar a través de ese hombre. ele pode falar Él através puede desse homem, ele condenar al pode mundo. condenar o mundo. Porque recuerden, Porque recordem que ahí está aí está el sexto sello o sexto selo sendo cumprido. Oh, quanto anhela Oh, conseguir quanto hombre deseja que esté conseguir um homem sometido a que él. seja submisso a ele. hombre al que yo Um pueda homem hablarle. a que eu possa falar, Que mi voz pueda que ser minha voz conocida. possa ser conhecida. Hombre que sea Um capaz homem que seja capaz de resistir la de burla. resistir à zombaria, pero que yo haga mas que escuchar mi eu voz. faça escutar minha voz. Así dice el Señor. Assim diz o Senhor. Hombre Um homem total rendimiento em total rendição a Deus. E pueblo. um povo. Porque va con vai com el pueblo. o povo. Deme una iglesia. Me dê uma igreja, diz. Deme una iglesia Me dê uma igreja para que usted vea. para que você veja. Y si seguimos, E habría que buscar y se leerla. continuamos aí, tinha que buscar e ler. Mas vamos deixar até aí. Que Deus os abençoe e os guarde. E Tenemos el tema de hoy, las temos o 7 tema de visiones hoje, proféticas as 7 visões del reverendo proféticas William Branham, do reverendo William Branham antes da segunda vinda de Cristo. Deixamos assim imediatamente conosco o nosso apreciado irmão e amigo, o doutor William Soto Santiago.